Vem cá, os moradores, atenção, minha gente, moradores, todos têm direito de serem ressarcidos. Não interessa como esse homem vai arrumar o dinheiro, mas tem direito à indenização, tem direito, você tem que buscar informação na defesa do consumidor. Tem que pedir e tem que buscar reparação pelos danos. Afinal, muita gente fez esse investimento, que é o investimento de uma vida toda. Todos nós brasileiros, qual é o nosso sonho? Ter a casa própria. Então o cara vende tudo que tem para dar a entrada do dinheiro, né? O dono da construtora estava irregular, como já foi constatado. Resta saber quais serão as punições para os responsáveis por essa temeridade que podia ter causado muito mais mortes. A tragédia podia ser ainda maior. Porque perderam os investimentos, mas o que é material a gente ganha, né? E a vida? E a vida das 3 pessoas que morreram? Como é que fica? Então você que foi atingido pela situação deve buscar informações na defesa do consumidor. No R7.com busca informação também sobre Sérgio Naia. Lembra de Sérgio Naia, do Palace, lá do Rio de Janeiro? Para quem sabe, vendo o que aconteceu com ele, Sérgio Naia até morreu em fevereiro, sem ser punido devidamente como deveria, ou como a gente esperava, pelo crime lá no Rio de Janeiro. Enfim, acesse no R7.com mais detalhes. Agora, outra informação nova em relação a esse caso é que a planta do prédio que desabou foi encontrada com um falso engenheiro, o Luiz Carlos Dias, esse de 55 anos. Ele afirmou ontem, em depoimento, que o dono dessa empresa responsável pela obra deixou a planta com ele para que fosse analisado. Só que ele era falso engenheiro civil. Luiz foi preso, acusado de atuar como engenheiro desde 88. Engenheiro, desde 88, sem ter formação em nível superior. Quer dizer, se eu resolvesse aqui, ó, vou construir um prédio, aí compro tal quantidade de cimento, tal quantidade de concreto, sem saber lufas. Os policiais identificaram que o falso engenheiro Luiz tem 2 identidades, né, Zé Luiz? Registradas, uma na Bahia, no Rio de Janeiro. Bonito pro senhor, bonito. Foi encontrado a partir de denúncias feitas pelas próprias vítimas, foi reconhecido e autuado em flagrante. Veja na reportagem todos os detalhes. Luiz Carlos Dias agia principalmente em bairros populares de Salvador. Segundo a polícia, ele se apresentava como engenheiro civil e fiscal de obras da prefeitura. Dizia às vítimas que a construção estava com irregularidades e oferecia seus serviços em troca de dinheiro. Ele pegava uma casa, digamos, em construção, e aí ele verificava se o IPTU estava ou não atrasado e cobrava da pessoa. A pessoa geralmente dava o dinheiro a ele. Ele efetivamente pagava, não sabe se com autenticação falsa ou verdadeira. O fato é que ele trazia a autenticação do IPTU e aí cobrava pelos serviços dele de engenheiro civil. A polícia chegou ao acusado depois que 2 vítimas fizeram denúncia. Luiz Carlos foi preso no bairro de Plataforma. Na casa dele foram encontradas carteiras falsificadas do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, carimbos, plantas e projetos de construções que teriam sido feitos por ele. Além de aplicar golpes para tirar dinheiro das vítimas, o falso engenheiro também chegou a ser contratado várias vezes por construtoras, inclusive com carteira assinada. Nas carteiras de trabalho apreendidas, registros das contratações. A primeira admissão teria sido no ano de 1988. A polícia acredita que desde essa data, ou seja, há mais de 20 anos, ele agia ilegalmente. Seja antigo, eu entendi, já tem anos já parei. Na casa do acusado também foi encontrada esta planta de um prédio no bairro de Pernambués. A suspeita é de que seja do imóvel de 7 andares que desabou no último sábado. A polícia ainda não sabe se o falso engenheiro tem alguma relação com o acidente. Que irresponsabilidade, né? Só se apresentar como engenheiro, não tendo a formação. É a mesma coisa que a pessoa, por exemplo, não ser formada em medicina, dizer, vou fazer uma cirurgia em você, não é? Porque da mesma forma que aconteceu no Palace, lembra que eles colocaram material de péssima qualidade e o prédio ruiu, desabou, com ele todos os sonhos das pessoas, da mesma maneira. Podia ter matado mais gente, além dessas 3 pessoas, sabia disso? Enfim, outras 4 pessoas ligadas à construção ainda serão ouvidas. Os responsáveis pelo acidente devem responder por homicídio e lesão corporal. E ontem, os irmãos responsáveis, porque um irmão era o dono da construtora, o outro responsável pela obra. Os 2 entraram em contradição. Um falou que tinha recebido a notificação da SUCOM, o outro que não. Enfim, detalhes também no itapoaonline.com. Sobre as plantas do projeto, elas serão entregues à perícia para verificação da realidade e da veracidade do que eles estão afirmando. Daqui a pouco, tudo sobre a reforma da Fonte Nova. Será que vai ser uma nova Fonte Nova? Como? Uma entrevista com o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Nilton Vasconcelos. E ainda hoje, com Felipe Brandão, as notícias do esporte. A pancadaria no Barradão
Certamente, porque quando falta espírito esportivo, esse tipo de coisa pode acontecer. O Vitória estava perdendo, quando conseguiu empatar com o Goiás, um radialista foi falar com o técnico Leão e a confusão começou. Detalhes em instantes, a gente volta já.